Série A, Psiquiatria de Deus. Episódio 23. Não cobiçarás. O último mandamento de Deus para nós é: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, verso 17. À primeira vista, esse mandamento pode parecer estranho, porque desejar algo não é necessariamente errado. Se não tivéssemos desejos, não trabalharíamos, não cresceríamos, não teríamos sonhos. Mas aqui está o ponto. Existe uma diferença entre desejar e cobiçar. Cobiçar é quando o desejo se torna egoísta, quando a pessoa começa a pensar apenas em si mesma, no que pode ter, no que pode conquistar, no que pode tomar, e deixa de pensar no que pode dar. Agora presta atenção nisso. Deus não quer tirar nossos sonhos. Ele quer alinhar nossos desejos, porque quando o desejo está desalinhado, ele nunca satisfaz. A pessoa pode conquistar muito, mas continua vazia. O apóstolo Paulo cita uma frase poderosa de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. Isso revela tudo. O problema da cobiça não é a falta, é o foco. É viver para receber, em vez de viver para dar. Agora pensa nisso. A palavra cobiça vem de um termo que significa desejo intenso, avidez, uma vontade que nunca se satisfaz. E esse é o problema. O cobiçoso nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Mais dinheiro, mais coisas, mais posição, mais reconhecimento. E no final, nada é suficiente, porque a cobiça não preenche, ela consome. Agora existe uma história que mostra isso de forma muito clara. Um homem recebeu uma proposta. Ele poderia ficar com toda a terra que conseguisse percorrer em um dia. Então, ele começou a correr, queria mais, e mais, e mais, sem parar, sem descansar, sem medir limites. Mas o esforço foi tão grande que, ao voltar para o ponto de partida, caiu morto e, no final, não ficou com nada. Essa história mostra algo muito forte. A cobiça promete muito, mas entrega vazio. Agora presta atenção nisso. Deus nos deu os mandamentos para o nosso bem, não para nos limitar, mas para nos proteger. Porque a verdadeira realização não está em acumular, está em viver certo, está em ter paz, está em ter alegria. E isso não vem das coisas, vem do coração. Agora olha isso. Não dá para vencer a cobiça tentando apenas não desejar. Isso não funciona. O que funciona é substituir. É encher o coração de desejos certos, porque um coração vazio sempre será ocupado por algo errado. Jesus resumiu toda a lei assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versos 37 a 39. Quando Deus ocupa o centro, o egoísmo perde força. Quando o foco muda, a vida muda. E a pessoa deixa de viver frustrada pelo que não tem e passa a viver satisfeita com o que pode oferecer. E isso muda tudo. Agora pensa em uma cena simples. 4 homens subindo uma montanha. O primeiro reclamava da dor. O segundo desejava as coisas que via. O terceiro estava com medo, mas o quarto só contemplava. Ele olhava para o alto, para a vista, para algo maior do que ele, e por isso não sentia o peso como os outros. Isso mostra algo muito profundo. Aquilo que você foca define como você vive. Se você olha só para o que falta, vai viver frustrado. Se olha para o que os outros têm, vai viver insatisfeito. Mas se olha para Deus e para o propósito, tudo muda. Agora guarda isso. Quando deixamos os desejos egoístas, algo novo nasce dentro de nós. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Isso é resultado de uma vida alinhada. Mas agora vem a parte mais real de todas. Quando olhamos para os mandamentos, percebemos algo. Nós falhamos, muitas vezes, mais do que gostaríamos, e isso gera um sentimento, culpa,
vergonha. Mas aqui está a esperança. Deus não apenas nos mostra o caminho, Ele nos dá uma nova oportunidade, assim como aquela enfermeira que errou e só conseguiu dizer: dê-me outra oportunidade. É isso que Deus faz. Ele olha para nós e, mesmo sabendo de tudo, ainda nos dá chance. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João capítulo 3, verso 16. Isso significa que não estamos condenados a viver errando. Podemos mudar, podemos recomeçar, podemos vencer. E então podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Agora, a pergunta final é: o que tem governado o seu coração? O que você mais deseja? Porque isso define o rumo da sua vida. E agora, depois de tudo isso, chegamos ao fim desta etapa. Porque esse não é apenas mais um mandamento. Esse é o último. Não cobiçarás. E isso não é por acaso, porque todos os outros começam por fora, mas esse começa por dentro. Agora pensa nisso. Nós caminhamos por todos os mandamentos, um por um, e cada um deles revelou algo sobre nós. No primeiro, aprendemos que Deus deve estar em primeiro lugar. No segundo, que não devemos criar ídolos. No terceiro, que o nome de Deus é santo. No quarto, que existe um tempo separado para Deus. No quinto, que devemos honrar nossas raízes. No sexto, que a vida tem valor. No sétimo, que a fidelidade é sagrada. No oitavo, que não devemos tomar o que não é nosso. No nono, que nossas palavras têm poder. E agora, no décimo, descobrimos algo mais profundo ainda, que tudo começa no coração. Porque antes do erro acontecer, ele já nasceu dentro. Antes da ação, veio o desejo. Antes da queda, veio o pensamento. E é por isso que esse mandamento fecha tudo. Porque ele trata da raiz. Agora presta atenção nisso. Se o coração estiver certo, a vida começa a se alinhar. Mas se o coração estiver corrompido, nada se sustenta. E é por isso que Deus não quer só comportamento. Ele quer transformação. Agora olha que forte isso. Depois de tudo que vimos, talvez você tenha percebido algo, que ninguém consegue cumprir tudo isso perfeitamente. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós precisamos de ajuda. E é exatamente por isso que Jesus veio. Não apenas para ensinar, mas para transformar. Não apenas para mostrar o caminho, mas para nos dar força para andar nele. E agora, encerramos essa segunda parte. Mas isso não é o fim. Isso é preparação. Porque na próxima etapa, vamos mais fundo, mais profundo, mais direto no coração. Agora a pergunta final é: você vai continuar só ouvindo ou vai começar a viver isso? Se essa série falou com você, deixa o seu like, compartilha com alguém e se prepara, porque a próxima parte vai mexer ainda mais com você. Isso não é só conteúdo, isso é transformação.